Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Credo apostólico. Minha fé tem razão. Projeta aí, guerreiro do Senhor. Já pula para a segunda parte do credo. A primeira parte, o Deus Criador. A segunda parte, o Deus Redentor. A terceira parte, o Deus aplicador da redenção. A segunda parte começa aí, ó. E aí, é claro, já tratamos uma boa parte aí da segunda parte. Vamos finalizar hoje a segunda parte. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Agora, vamos expor essa parte. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Estado de humilhação de Cristo está sendo aí confessado. Estado de humilhação. O estado de humilhação de Cristo teve o seu início na concepção no ventre de Maria. Já falamos disso há 8 dias. O estado de humilhação de Cristo também continua no nascimento. Imagine agora aquele que é co-criador com o Pai, pois tudo que foi feito não seria feito se não fosse por Ele. João, primeiro capítulo do Evangelho, versículo 3. Tudo foi criado por Ele e para Ele, Colossenses 16. Ele está ali, plenamente homem, plenamente Deus, uma só pessoa no corpo de um bebê. Você não explica, você apenas descreve, porque Ele se deu a conhecer nesse processo. Você o adora como os pais gregos. Cabe você crer e adorar. Estado de humilhação. Tudo isso para nos salvar. Agora preste bem atenção. Quando diz que ele nasceu de uma Virgem Maria, por isso conhecer Bíblia é importante. Porque você vai lá para Gálatas e encontra o apóstolo Paulo teologando e dizendo assim: e vindo à plenitude dos tempos, o Kairos de Deus, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Mas aí ele aprofunda, nascido sob a lei. Sabe o que é isso? Ele nasceu para a obediência ativa. Ele nasceu para obedecer à própria lei que ele legislou. Gente de Deus, pare para pensar em o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele nasceu para obedecer no teu lugar a lei que Ele mesmo legislou. Nascido sob, só isso aí é um sermão. Talvez é preciso transformar isso aí nos 3 sermões textuais / temáticos. Nascido sob a lei e as suas implicações. Só foi possível obedecer à lei de Deus porque Ele teve que assumir a nossa plena humanidade. Queridos, a sua plena humanidade aprendeu a obedecer. Isso é forte, meu irmão. Isso é forte, guerreiro. Agora, plenamente homem, plenamente Deus, nossa pessoa. Nascido sob a lei. Grave essa palavra, pesquise, a obediência ativa de Cristo. Você só tem acesso a Deus porque os méritos que Ele conquistou pela sua obediência ativa foram depositados na sua vida. Então o Pai agora, na sua narina santa, Ele não sente cheiro dos seus pecados. Ele te cheira, Ele sente o cheiro do bom perfume de Cristo na tua vida. É o perfume de Cristo na minha vida que Ele exala, queridos. Aí, ó, nascido da Virgem Maria, obediência ativa, e vinda à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei.
Por isso, em Hebreus, o escritor desse foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. Não transgrediu. Ele não transgrediu em foro íntimo, ele não transgrediu em foro externo. Vocês sabem que quando estudamos a eclesiologia, a doutrina da igreja, tem um tópico chamado disciplina bíblica, é uma das marcas clássicas de uma verdadeira igreja. E no nosso caso, como presbiteriano, temos um manual presbiteriano com 3 documentos: a Constituição Presbiteriana, o Código de Disciplina, Código de Disciplina e o princípio regulador do culto, ou os princípios de liturgia, no caso do presbiterianismo brasileiro. O nosso Código de Disciplina começa dizendo que existem pecados em foro íntimo e existem pecados em foro externo. Pecados em foro íntimo é só você e Deus, porque nós não sondamos a mentalidade de ninguém. Mas os pecados em foro externo, aí sim, nós tratamos. Deus trata usando a igreja dele. Por isso ele estabeleceu a disciplina bíblica. Ele foi tentado em todas as dimensões da vida, gente. Ele não brincou de ser tentado, não. Ele foi tentado. Mas ele não pecou, gente. Ele não transgrediu, nem em pensamentos, nem em palavras, nem em ações. É por isso que você está aqui. Você não está aqui porque você é bonzinho em si mesmo, não, meu irmão. Você está aqui porque você é recipiente dos méritos de Cristo. E você é recipiente pelos méritos de Cristo, pela graça. Graça é tornar aceitável o inaceitável. E aquele texto clássico, dentre outros, pela graça sois salvos. E o meio pelo qual você recebeu esses méritos, a fé, a mão vazia que recebe o presente. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom, dádiva de Deus. Obediência ativa. Mas logo em seguida você encontra no credo obediência passiva. Obediência ativa, nascido da Virgem Maria. Porque você pergunta, mas por que ele teve que nascer de uma mulher? E quando diz de uma virgem, é porque não houve coabitação, não houve o sêmen de José aí. Não é que Maria continuou virgem, não. Depois ela coabitou e teve filhos, literalmente teve filhos. Mas a concepção aí não teve o sêmen de José. Explique. Eu não explico. Eu descrevo o que a Bíblia diz. O problema de alguns é que querem explicar o que não consegue explicar. Quando Deus nos chama apenas para descrever o que Ele disse. Descrever a partir da revelação dEle. Entendeu, Jaziel? Isso, guerreirão. Agora, obediência passiva. O que é obediência passiva? Ativa, obediência à lei. Ele veio para obedecer, por isso que ele teve que ser homem. Por isso que ele teve que ser concebido no ventre de uma mulher. Por isso que ele teve que nascer. Ele aprendeu a obedecer à lei. Obediência ativa. Agora a passiva. O que é que diz o credo? Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Isso é obediência passiva. Pode passar o credo. Foi crucificado, morto e sepultado, queridos. Isso é obediência passiva, ou seja, ele se deixou ser punido. Ele se deixou ser punido. Ou seja, assumiu o teu lugar, querido. Querido, a dor maior nele ali não foram os cravos. Também geraram dores. Mas os cravos
O processo de asfixia foi real. Mas, meu irmão, a principal asfixia foi a espiritual, foi a ira. Nós não temos vocabulário, verbete. Eu tenho muitos dicionários teológicos na minha biblioteca, mas nenhum consegue descrever como é que foi, o que é isso, beber o cálice da ira de Deus. A gente só descreve, meu irmão, mas não consegue. Foi para além das dores no corpo, meu irmão. Foi dor na alma. Preste bem atenção. A única linguagem que ainda usamos é: ele sofreu o inferno que era para nós sofrermos. Agora explique o que é o inferno se não formos para lá e não iremos. Você sabe o que é sofrer o inferno? É por isso que quando eu vejo hoje teólogos ou pastores falando desses assuntos com o nariz lá em cima, eu estava falando há pouco no gabinete pastoral com algumas ovelhas, é porque não entenderam a realidade da coisa. Meu irmão, preste bem atenção, ele não pagou a dívida de uma pessoa, que já seria, ele pagou uma dívida de uma multidão de pessoas, que ofenderam, não foi ao presidente da república não, ofenderam a autoridade máxima do universo, aqueles que o serafim não ousam olhar diretamente para ele, e naquela antifonia dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Preste bem atenção, na hermenêutica, exegese bíblica reformada, quando existe uma repetição tríplice, Deus está dizendo: preste atenção nisso aqui. O único atributo que é repetido 3 vezes: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória, do seu poder, da sua sabedoria. Toda a terra aponta para o seu poder, para a sua glória, para a sua grandeza. E ele sofreu esse inferno que é para você sofrer. Isso é obediência passiva. Estou logo adiantando aqui para você que não tem familiaridade, eu recomendo, não agora, mas lá na frente. Esse também não comece por esse não. Esse aqui você deixa para frente. Mas tem mais simples do que esse. Aí você vai ler um livro desse aqui, ó. A Trindade. Está vendo? A Trindade. Um livro desse aqui só para descrever a Trindade, meu irmão. Sabe quantas páginas tem aqui, queridos? 600 páginas. Mas você lê o Dias Pro, pequenininho, está começando, tudo bem. Não combina um cristão que entende o que é isso aí, o que é cristologia, a pessoa de Cristo e sua obra, não combina esse cristão com soberba. Não casa esse cristão com soberba, não casa. O presbítero Solano Portela, que hoje está morando no Canadá, um dos presbíteros da IPB, muito respeitado, está aposentado no Canadá, já está cansadão. Escreveu um livro, 5 pecados que ameaçam os calvinistas. Eu vou usar aqui a expressão dos reformados. Um deles é, qual é? Quem acerta aí? Soberba. Não combina, não entendeu. Quando eu vejo alguém que está debaixo desse apelido de calvinistas, com o nariz empinado, ele não entendeu. Ele não entendeu nem Isaías 6 ainda. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto, subindo no trono. As abas de suas vestes enchiam o templo, e os serafins voavam. Com 2 cobriam os seus pés, com 2 cobriam o seu rosto, e com 2 voavam, e cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Aí a consequência do texto: contrição, quebrantamento. Contemplar a santidade de Deus tem como consequência contemplar a nossa própria pecaminosidade. Quanto mais a santidade de Deus você contempla, mais você contempla a sua própria pecaminosidade. Aí Isaías diz o quê? Rickson, Avelino, Miguel: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, sou pecador.
E ele vai além. E ai do meu povo. Diferença, não? Então, quando você encontrar com alguém falando sobre o atributo da santidade de Deus, até o ato de falar desse atributo da santidade de Deus, você tem que ter a consciência que você está pisando em terra. Como eu falei no dia de ontem, dando aula para a turma de bacharel e mestrado, eu iniciei também dizendo: fazer teologia é um ato de adoração. Fazer teologia é um ato de adoração. Você está pisando em terra santa. Não é para encher o teu cabeção e sair por aí achando que sabe sem saber e humilhando todo mundo. Fazer teologia é você conhecer mais e mais quem é Deus, quem é você. E o resultado disso é: não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome dai glória. Isso é fazer teologia. Fazer teologia é você se aproximar mais e mais de Deus e de repente fazer doxologia de Davi. Quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar todas essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Isso é fazer teologia. Entendeu, Suíla? Entendeu, Vitor? Marília? João, Jairo, Felipe, Marcos, Caio, quem está ali atrás ali? Eduarda. Entendeu, Breno? Deus é bom, guerreiro. Breno, Deus é bom. Esses dias eu estou tão feliz também, um pouco mais. Breno, Deus é Deus. Entendeu? Fazer teologia, Sueli, gracinha. Tem que levar a doxologia paulina, Romanos 11:33, Nanda. Ó, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos. Quão inescrutáveis são os seus juízos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi que deu a Ele para que Ele pudesse dizer muito obrigado? Aí vem o ápice, o clímax. Porque dEle, por meio dEle, e para Ele são todas as coisas, a Ele a glória eternamente. Amém. Quando me perguntam por que o Senhor é empolgado, porque eu não tenho como não me empolgar com esse Deus. Eu não consigo. Até quando eu quero me desempolgar, eu não consigo me desempolgar. Porque o nosso Deus me empolga, nos empolga. E quando eu penso que eu vou passar a eternidade diante dele, vai ser empolgação eterna. E ninguém precisa ser igual a mim, ipsilitre. Mas essa mesma empolgação tem que estar aí. Pode passar. Olha, o horário. Tem uma breve reunião com o ministério de Zaqueu. Agora, a gente sai do estado de humilhação. Paulo resume bem lá em Filipenses 2. E agora o limiar. O limiar, a porta de entrada do estado de exaltação de Cristo. Começa aí agora, todos. Ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. A ressurreição é o limiar do estado de exaltação, queridos. Por isso que em Mateus 28, William Hendricks, no comentário do Novo Testamento, ele divide a grande comissão, um texto mais citado por nós aqui, o início como uma grande reivindicação. Ali ele já está ressuscitado. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra, Rúbia. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Começa aí, ó. Ressurreição. Ressuscitou, ressuscitou.
para sempre. Ressuscitou. Menino, eu vi uma voz aí que Deus seja louvado. Vamos celebrar. Vamos celebrar. Vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Aleluia. Mas aí vem a segunda etapa da exaltação. Subiu ao céus. É a ascensão de Cristo. É a segunda etapa da exaltação dele. Ele sobe aos céus, queridos. Mas aí continua. Ele sobe para onde? Vocês são bênção de Deus. Eu sei que máquina é máquina. Está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. Se você pegar uma boa teologia bíblica e for pesquisar lá o verbete, ascensão de Cristo, ou até mesmo um dicionário de teologia bíblica, pedindo para explicar o que significa estar sentado à direita, Carlos querido. É uma alegria, não é, guerreiro? Querido, está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. É lugar de honra, igualdade, regência, soberania. Esse é o nosso Senhor. Ele não está sentado à direita de qualquer um, não. Assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. O Deus Pai Todo-Poderoso, da primeira parte do credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Ele está sentado à direita. Procure só isso. Exaltação de Cristo. Ei, o nosso Senhor não é alguém que está por aí implorando atenção, não, meu irmão. O nosso Senhor não é alguém que está implorando a atenção dos homens, não. Os homens é que estão sendo conclamados. Os homens é que devem ser intimados para clamarem por Ele. Salmo 2. Beijem os pés do Filho, porque senão, beijem os pés do Filho. Prosconeon, ou prosconel, adorem, beijar os pés, é adorar, é você se dobrar e beijar os pés. Prosconel, beije os pés do Filho. Agora veja, a exaltação no seu ápice, o estado de exaltação de Cristo no seu ápice, é quando o mundo inteiro vai contemplar com os olhos o que Ele já é. O final diz o quê? Donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Esse vai ser o ápice. No plano histórico redentivo de Deus, é a consumação. Existem 4 partes dentro da hermenêutica exegética reformada do plano histórico redentivo de Deus: criação, queda, redenção, consumação. Aí é consumação, meu irmão. Donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Aí você pensa logo Apocalipse 20, 21, 22. Vocês entenderam a importância de um documento desse? Então não deixe ninguém dizer para você, isso é coisa da igreja romana, que conversa. Para que gastar tempo com credo? Nossa, gastar tempo com credo é gastar tempo com o que a palavra diz. O credo é um resumo do que a palavra diz sobre o único Deus que subsiste em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é por isso que, para cuidar da igreja dele, temos que ler um livro como esse. Reler, pesquisar várias vezes, voltar, relembrar. Que o Senhor nos abençoe, queridos. Que o Senhor nos ajude. Próxima quinta-feira, vamos para a terceira parte. O Deus aplicador da redenção.
o Espírito Santo. Aí entra igreja e tudo mais. Missões. Queridos, esse credo é uma riqueza. Esse credo apostólico é uma riqueza. Sabe por que algumas igrejas estão aí desnutridas, facilmente cooptadas pelos hereges? Porque falta justamente isso. Levar a sério a Bíblia, levar a sério os resumos da Bíblia que os nossos pais nos deixaram, um deles o credo apostólico. Deus nos abençoe hoje e sempre.